Olá, turma, tudo bom? Vamos dar início a mais uma aula, certo? E na aula de hoje nós vamos ver medidas de comprimento, de informática e de volume, certo? Aí vocês devem estar se perguntando, né? Medida de comprimento, nós vimos isso no sexto ano, no sétimo ano. Pois é, mas na aula de hoje nós vamos ver, turma, uma medida de comprimento para medir distâncias muito, mas muito grandes, certo? Por exemplo, a distância entre um planeta e o Sol, certo? A gente vai ter aí uma distância muito grande, né? Se a gente tiver a distância entre Mercúrio e o Sol, a gente vai ter 58 milhões de quilômetros de distância, certo? Então, uma distância realmente muito grande, tá bom? E para essas medidas, para essas distâncias muito grandes, foi determinado, certo? Uma unidade, a unidade astronômica, certo? Exatamente, ó, unidade astronômica. Vamos representar, ó, UA, certo? Então, essa unidade, na verdade, essa unidade não, né? Uma unidade astronômica justamente equivale à distância entre a Terra e o Sol. Né? Quanto equivale? Quanto é que tem, né, a distância entre a Terra e o Sol em quilômetros? Em quilômetros, olha, turma, vai ficar 149 milhões 598 mil 262 quilômetros, certo? Então, essa é a distância entre a Terra e o Sol. E essa distância equivale a uma unidade astronômica, certo? Para a gente melhorar este número aqui, turma, nós vamos colocar uma notação científica, né? Certo? Então vai ser, olha, aproximadamente 1,5 vezes 10 elevado a 8. Certo? Então eu posso afirmar que uma unidade astronômica é aproximadamente 1,5 vezes 10 elevado a 8. Certo? Além dessa unidade, outras unidades também são utilizadas, né? Por exemplo, o ano-luz. O ano-luz o ano-luz vai ser representado pelas letras AL, certo? E um ano-luz é aproximadamente 9,46 vezes 10 elevado a 12, certo? Então você vê também que a unidade para medidas ou para distâncias muito grandes, né? E tem a parsec. Que vai ser PC. E um parsec ele é igual a 206.265
Mas não é quilômetros não, turma, viu? É unidade astronômica, certo? Então tá aí também uma unidade para distâncias muito grandes, tá certo? Então temos aí a unidade astronômica, o ano-luz e o parsec. E para medidas pequenas, mas quando eu digo pequeno, eu digo muito pequena mesmo, nós também temos, certo? Olha, o micrômetro. Tem quem chame de micrômetro e tem quem chame de micrômetro, certo? Então, um micrômetro ele vai ser igual, ó, turma, a 0,0,0 0,00001 metro, certo? Ou então eu posso representar, ó, é a mesma coisa que 10 elevado a menos 6, não é isso? Então 1 micrômetro é igual a 10 elevado a menos 6, certo? Então é uma unidade tão pequena, é uma medida aqui, ó, tão pequena, que eu nem imagino o que é que pode ter com esse tamanho, certo? E tem também o nanômetro, que 1 nanômetro ele é igual a 0, metro, certo? Então, para ficar melhor aqui para vocês visualizarem, é a mesma coisa que 10 elevado a menos 9 metros, certo? Ou então posso também dizer, ó, que 1 nanômetro ele é igual a 10 elevado a menos 3 micrometros, certo? Então são unidades para distância, para medidas minúsculas, tá bom? E medidas de informática. Quais são as medidas de informática? Certo? Nós temos aqui, ó, o bit. Exatamente, o bit, ó. O bit. O bit é a menor parcela de informação processada por um computador, viu, turma? Ele pode ser ou 0 ou 1, certo? Que isso representa um não ou um sim, né? Um falso ou verdadeiro nessa ordem, certo? O 0 vai ser um não, vai ser o falso, e o 1 o verdadeiro, certo? Ou sim. E o sistema de numeração com apenas 2 dígitos nós chamamos de sistema binário, certo? Então, o bit
certo? Tá aí, vai ser, ele representa o 0 ou o 1. E nós vamos ter, a partir daí, ó, o byte. Certo? O byte ele já representa um caractere, turma. E ele é a combinação de 8 bits. Certo? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu colocar aqui um mais ou qualquer outro caractere, botar aqui um vezes, certo? Aqui um caractere, eu tenho um byte, certo? Uma sequência de 8 bits. Se eu representar aqui, ó, o mais, colocar o mais ele é a seguinte sequência aqui, ó, binária, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Tá vendo? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a sequência de 8 bits, eu vou ter 1 byte, certo? E eu coloquei esse quadro aqui para a gente ter uma relação entre outras unidades de medida de informática, certo? Então, medida de armazenamento, nós vamos ter aqui 1 byte, quantidade de caracteres é 1 caractere, certo? E o tamanho do arquivo, 8 bits. Aí depois do byte, veio o kilobyte. Ó, 1 kilobyte. Ele vai ter a quantidade de caracteres, olha, vai ser 1024 caracteres. O tamanho do arquivo logo será de 1024 bytes, certo? Depois do kilobyte, nós temos o megabyte. 1 megabyte. Ele equivale, ó, a 1024 ao quadrado, que vai ser 1.048.576. Certo? E o tamanho do arquivo vai ser de 1024 kilobytes. Depois do megabyte vem o gigabyte. Olha, então, 1 gigabyte ele vai ter a quantidade de caracteres de 1024 elevado ao cubo, certo? E o tamanho do arquivo vai ser de 1024 megabytes. E depois do gigabyte vem o tera, não é isso? Então, ó, 1 terabyte vai ter uma quantidade de caracteres de 1024 elevado à quarta potência. E o tamanho do arquivo vai ser igual a 1024 gigabytes, certo? Então, turma, tem quem diga que 1 tera equivale a 1000 gigas, certo? Mas é um valor aproximado, certo? Mas está aqui a tabelinha com todas as unidades medidas, as mais utilizadas, né,
na informática. Temos o byte, o kilobyte, megabyte, gigabyte e terabyte. Tá certo? Isso aqui, turma, ele vai justamente de armazenamento, questão de armazenamento, né? Quantidade de caracteres, tamanho do arquivo, certo? Mas nós temos outras medidas na informática. É o que nós medimos a velocidade, certo? O desempenho, a velocidade do processador, por exemplo, do computador, certo? Que é o Hertz. Ó, vou escrever aqui para vocês. O Hertz, certo? É uma unidade de medida de frequência, turma. Viu? E na tabelinha aqui, ó, nós vamos ter 1 Hz, medida de velocidade, vamos ter, ó, 1 Hz, e os ciclos por segundo é igual a 1, certo? Se eu tiver 1 MHz, o ciclo por segundo é de 1 milhão. Certo? E 1 GHz o ciclo por segundo é de 1 bilhão. Certo, turma? Uma observação aqui, ó. O Hertz, ele é aplicado para qualquer evento que se repete, viu? Ó, que tem aquela frequência, certo? Um exemplo é a frequência de batimento cardíaco. Ele não fica repetindo, não tem aquela frequência ali, ó, ele sobe, ó, certo? Então, é medido pelo Hertz, certo? E o batimento do coração de um ser humano é aproximadamente 1,2 Hz, ou seja, é 1,2 batimentos por segundo, tá certo? Então, essas são as unidades de medidas da informática. E como nós vimos na chamada da aula, nós vamos ver hoje o volume também, certo? Nós vamos ver o volume dos prismas, certo? Eu coloquei aqui em cima, ó. Prismas e cilindro, que eu coloquei aqui embaixo. Certo? Nós já vimos nas séries que nós já passamos como calcular o volume, né? Que vimos que o volume é aquilo que ocupa a ocupação da parte aqui do espaço aqui desse objeto, não é isso? Então o volume do prisma nós tínhamos aprendido lá, né? O volume do paralelepípedo. Deixa eu ver se eu consigo desenhar um paralelepípedo aqui rapidinho. Pronto, tá aqui um paralelepípedo, não é isso? Para a gente calcular o volume desse paralelepípedo, a gente fazia o quê? Que multiplicava a largura, o comprimento e a altura, não era isso? Pronto, beleza. Tá errado não, tá certo.
Agora, para a gente calcular o volume, ó, de qualquer prisma, seja ele de base retangular, seja ele de base octagonal, certo? Pode ser de base hexagonal, independente da base do nosso prisma, certo? O volume, nós vamos encontrar o volume desse prisma da seguinte forma, ó. A área da base vezes a sua altura. Certo? Então, nesse caso aqui, ó, o volume desse prisma, nós vamos calcular a área do retângulo, que é a base, não é isso? E multiplicar com a altura. Certo? Nesse aqui, que eu coloquei aqui só o esqueleto aqui, ó, não é diferente não. A gente vai calcular a área da base, certo? E multiplicar com a altura. E aí vamos encontrar o volume de qualquer prisma, tá certo? Com o cilindro, turma, não vai ser diferente não. Certo? Olha, em alguns livros vocês vão encontrar o seguinte, ó, o volume do prisma, ou perdão, do cilindro, vai ser igual a π vezes r ao quadrado vezes h, certo? Mas se vocês prestarem atenção, πr ao quadrado lembra alguma área? Não lembra, sim, né? A área do círculo, não é isso? Então, ó, a base de um cilindro, tá vendo aqui? É um círculo aqui, ó. Tá vendo? Então, turma, podemos dizer que o volume do cilindro também vai ser a área da base vezes a altura. Certo? Para vocês não ficarem gravando um monte de fórmulas, vocês podem apenas, ó, o volume tanto do prisma quanto do cilindro vai ser a área da base vezes a altura. E aí tudo vai depender da base da figura, certo? Se for a base for circular, ou um círculo, nós vamos ter um cilindro. Então, olha qual é a área do círculo, πr ao quadrado. Então, πr ao quadrado vezes a altura. Vamos encontrar o volume do cilindro. Se a base for um retângulo, um quadrado, um triângulo, certo? Nós vamos, ó, calcular a área da base e multiplicar com a altura, tá certo, turma? E dessa forma a gente encontra o volume tanto do prisma quanto do cilindro, tá certo? E para vocês praticarem o que nós acabamos de ver agora, eu vou deixar aqui, ó, os exercícios da página 171 e 174 e 175, certo? Esperei que tem mais um aqui. Tem também, olha, 180 até 184. Certo? Então, se divirtam aí com esses exercícios. E qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente. Tá certo, turma? Então, tchau, tchau. E até a próxima aula.